4 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. 196 mulheres são estupradas diariamente no país. A cada minuto, a Polícia Militar recebe 2 chamadas relacionadas à violência doméstica no Brasil. Por trás de cada número, de cada estatística, há também histórias de dor e sofrimento de mulheres que foram alvo de homens violentos. O relato que você vai assistir agora é de uma mulher que teve a sua vida destruída pelo ex-companheiro. Você levantava de manhã, tava lá uma chave de fenda de dentro, assim, debaixo do travesseiro. Você entrava no carro, assim, tava lá uma faca. Você vivia sob ameaça, igual assim, ó. Um dia entrei no carro dele, que ele me pegou na porta do serviço. Tava lá, assim, meu livro, assim, em cima do painel do carro. E a medida protetiva, ele falava assim, tá vendo? Você foi lá e me denunciou. Dali eu pensava assim, eu não vou chegar em casa. Dona Fátima Leandro é funcionária pública, escritora e por anos conviveu com um homem violento dentro de casa. Já separada, passou a ministrar palestras para mulheres sobre o empoderamento feminino e a prevenção à violência doméstica. Mulheres, não guardam a violência para vocês, não. Não finge quanto que a maquiagem tampa. Grite, ligue. Apesar do ativismo, ela nunca deixou de ser vítima de ataques. O último ato de violência marcou a vida da escritora para sempre. E meu filho saiu com meus netos. Tudo bem, de repente alguém puxou a cortina e começou aquela sessão de pancadaria. Olha, eu só vi meu filho subir na escada. Aí eu fiz isso aqui assim. Não, filho, é com a mamãe, não é com vocês. Meu filho falou assim, chega, mãe. Ao tentar defender a Fátima das agressões, Eduardo, de 35 anos, pai de 2 crianças, foi esfaqueado e morto dentro de casa, diante da própria mãe. Relatos que chocam fazem parte do dia a dia de quem lida com a proteção das mulheres no Brasil. A delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Espírito Santo explica que histórias como a de Dona Fátima fazem parte de uma cultura de violência enraizada na nossa sociedade. Infelizmente, muitos desses homens que praticam esses tipos de violência, eles sequer se enxergam autores da violência porque eles acham normal lançar mão da violência como forma de resolução de conflito, o que é um absurdo e completamente errado. E geralmente, inclusive, eles não se enxergam autores de violência, principalmente quando a gente não está falando da violência física, porque eles não enxergam que as outras violências são violências também e configuram crimes. Esse machismo, infelizmente, extremamente estruturado e estruturante da nossa sociedade, ele por muitos anos, ele naturalizou esses atos de violência, que são atos criminosos, como se fossem questões da vida privada. E não são atos de violência e são atos criminosos que não podem ser naturalizados e banalizados. Segundo a delegada, assim como os agressores têm dificuldade em se reconhecer como criminosos, as vítimas também demoram a entender que estão vivendo em um relacionamento abusivo. Quando a gente está falando da violência doméstica e familiar contra a mulher, ela não começa com a violência física. Ela começa com as violências morais, por meio dos xingamentos, das humilhações, do subjugamento. Vai evoluindo para as violências psicológicas, por meio das ameaças, das perseguições constantes e reiteradas, do controle, da vigilância, e vai tendo o que nós chamamos de escalada da violência.
A lei brasileira prevê 5 tipos de violência contra a mulher. A violência física inclui empurrões, tapas, socos, chutes, estrangulamento, queimaduras ou uso de armas e objetos. A violência psicológica envolve ameaças, humilhações, xingamentos, controle e isolamento social e financeiro, vigilância, além da manipulação emocional. Já a violência sexual ocorre quando há ato sexual sem consentimento ou por coerção, incluindo estupro conjugal. A violência patrimonial engloba destruir objetos, reter documentos e cartões, tomar salário, fazer dívidas em seu nome e impedir de trabalhar. Já a violência moral atinge a honra, por calúnia, difamação e injúria, inclusive humilhações públicas e boatos, também no ambiente digital. No início da década de 2010, o Espírito Santo era o líder no ranking de mortes violentas contra mulheres. No entanto, iniciativas inovadoras têm ajudado a mudar esse quadro. Uma delas é o Ônibus Rosa, um juizado itinerante que percorre os municípios capixabas, oferecendo apoio psicológico e jurídico a vítimas de violência doméstica. A iniciativa é parte do trabalho da juíza que, desde 2011, lidera a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Vem para o ônibus, as psicólogas já estão na sala delas. As psicólogas ouvem as vítimas, fazem um relatório e com aquela ocorrência que ela trouxe e o relatório das psicólogas vem até mim. Nesse espaço que nós estamos aqui, eu concedo a medida protetiva, na mesma hora. Não precisa nem 24 horas, na mesma hora ela sai com a medida protetiva. A magistrada também participou da criação de outra iniciativa reconhecida nacionalmente, o Botão do Pânico, aparelho que, com um simples clique, aciona as forças de segurança para socorrer mulheres em situação de risco iminente. Já na Polícia Civil Capixaba, surgiu o projeto Homem que é Homem, que organiza grupos reflexivos voltados à conscientização dos agressores. O projeto Homem que é Homem, ele nasceu exatamente pensando nessa contribuição para além da repressão, pensando em trabalhar com esses homens autores de violência na responsabilização, sim, dos seus atos criminais, mas pensando que nós podemos mostrar para eles que existem outras formas que não a violência para a resolução de conflito. O projeto contribuiu para reduzir de forma expressiva os índices de reincidência entre os participantes. Geralmente, essa reincidência, se eles só são trabalhados no aspecto da repressão, gira em torno de 70% a 80%. Ao passo que, quando esses homens, autores de violência, eles são trabalhados também nessa questão da perspectiva de desconstrução e prevenção por meio de encaminhamento para grupo reflexivo, essa reincidência ela cai em âmbito geral para quem trabalha com grupo reflexivo para 8% a 5%. Para a juíza especializada no tema, medidas inovadoras, somadas ao trabalho integrado das instituições públicas, são fundamentais para enfrentar os desafios da violência doméstica. A Polícia Civil, através da equipe da Secretaria da Mulher, do Governo do Estado, hoje com vocês da Tribunal de Contas, o Ministério Público do Trabalho, esse entrelaçamento fortalece as políticas públicas. Até meados dos anos 2000, a violência doméstica contra a mulher, na prática, entrava na fila das pequenas causas. Em muitos casos, não havia resposta rápida nem protetiva, e a responsabilização dependia exclusivamente da iniciativa da própria vítima. Todos os delitos concernentes à violência doméstica, a agressão física, a psicológica, a moral, a sexual, tudo era encaminhado para juizado especial criminal e ali era feita uma transação penal pelo Ministério Público e eu apenas homologava aquela transação penal, na maioria das vezes, cestas básicas. Então imagine você, um crime de natureza, eu considero terrível, ser trocado por cestas básicas.
Para mudar essa realidade, em 7 de agosto de 2006, foi sancionada em Brasília a Lei número 11.340, a Lei Maria da Penha. A legislação definiu que violência doméstica e familiar é qualquer ação ou omissão baseada em gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial, no lar, na família ou em relações íntimas de afeto, independentemente de orientação sexual. A lei é considerada um marco no enfrentamento à violência de gênero. Desde a sua criação, diversas alterações foram realizadas para torná-la mais efetiva. Uma delas é a prisão para descumprimento de medidas protetivas. Mas a pergunta que fica é: se a lei é tão importante, por que os números de violência de gênero seguem aumentando? Para falar sobre esse assunto, o Tribunal de Contas convidou 2 especialistas para uma conversa com o presidente da Corte, conselheiro Domingos Taufner. Confira. É com grande satisfação que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo promove essa roda de conversa para tratar de um tema tão sensível e necessário: os desafios da Lei Maria da Penha, um marco no enfrentamento da violência contra a mulher. Essa lei, prestes a completar 2 décadas, representa um avanço civilizatório em nossa sociedade. Contudo, permanece o desafio de torná-la mais efetiva em sua plenitude, seja na aplicação, seja na conscientização da sociedade. E para enriquecer esse diálogo, temos aqui nessa roda de conversa 2 convidadas de notável atuação. Temos a doutora Fernanda Prugner. Ela é coordenadora de promoção e defesa dos direitos das mulheres da Defensoria Pública de nosso Estado. Ela tem larga experiência em políticas públicas e proteção social. E aqui, meu outro lado, eu tenho a Major Jaqueline Pandolfi. Ela é da Polícia Militar do Espírito Santo, cuja atuação em campo é essencial para que a legislação se traduza em proteção concreta. Ela é comandante da Companhia Independente de Prevenção à Violência Doméstica e Proteção da Mulher, conhecida como Patrulha Maria da Penha. Vamos fazer então a nossa primeira pergunta para a doutora Fernanda. Eu pergunto o seguinte: quase 20 anos após a promulgação da Lei Maria da Penha, quais são os principais gargalos que ainda impedem a sua plena efetividade no cotidiano das mulheres brasileiras? Presidente, quero agradecer ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo por esse acolhimento aqui e a importância da gente se falar da Lei Maria da Penha. Como o senhor disse, há quase 20 anos, mas ainda a gente tem alguns desafios na efetivação dessa lei. Uma das principais desafios ou gargalos é a implementação de varas híbridas dentro do judiciário, para que essa mulher em situação de violência, ela possa, num único lugar, resolver todas as demandas dela. Então, medidas protetivas, divórcio, alimentos. Hoje, infelizmente, a gente não tem isso. E a gente acaba fazendo com que essa mulher passe por diversos pontos. E, às vezes, a gente perde essa mulher nesses lugares. E a gente não pode esquecer também da prevenção. Acho que é um ponto da Lei Maria da Penha que a gente precisa dar mais enfoque, porque a gente só vai conseguir diminuir os índices de violência através da educação, seja a educação nas escolas, seja a conscientização permanente, seja o letramento de gênero. Então isso precisa ser permanente, não só entre as instituições, mas entre todas as redes, entre a sociedade, porque essa lei a gente só vai conseguir realmente efetivar através de uma rede de apoio efetiva e também com o apoio da sociedade civil. Perfeitamente, importante aí a sua fala. A questão da vara híbrida realmente é um ponto aí crucial, para que a mulher não tenha retrabalho de procurar outra vara depois para resolver as questões de separação, questão de filhos e tudo mais. Então, é um desafio e temos que pugnar que o judiciário consiga implementar a vara híbrida. Agora eu pergunto para a Major Jaqueline, no dia a dia do policiamento, quais têm sido os maiores desafios para garantir proteção rápida e eficaz às vítimas que acionam a Lei Maria da Penha? Presidente, essa vítima, quando ela procura o serviço de segurança para atendimento,
nosso maior desafio é que ela receba esse atendimento de forma totalmente humanizada e de forma que ela receba plenamente todo o suporte ali que ela necessita de acordo com aquele atendimento. Porque no momento em que ela busca esse auxílio, ela está numa situação vulnerável. Então é preciso que os profissionais, não somente da segurança pública, mas de toda a rede de proteção dessa mulher, acolha essa mulher de forma que ela se sinta segura para dar prosseguimento a esse atendimento. E aí a importância de que essa atuação em rede, ela siga o fluxo de forma correta, de forma alinhada, né? A importância do trabalho em rede, que a gente sempre reforça no nosso trabalho, para que essa mulher ela seja atendida em sua plenitude. Porque a partir do momento que um dos órgãos da rede não dá esse atendimento, não dá esse suporte da forma como deveria ser feito, essa mulher, ela não continua, ela não dá prosseguimento nesse atendimento. E aí a gente perde essa mulher ela não retorna mais para ser atendida, para sair desse ciclo, para romper esse ciclo de violência doméstica. Então a gente reforça essa questão do atendimento em rede para que o fluxo aconteça de forma satisfatória para que ela dê prosseguimento a esse atendimento. Sem dúvida, realmente a mulher que chega para um atendimento, ela está em situação vulnerável, física, psicológica, econômica, vários problemas que ela tem receios, né? Então realmente há necessidade de boa preparação dos profissionais que a atendem. Exatamente. Agora, novamente, doutora Fernanda, sabemos que o enfrentamento à violência exige rede de apoio. Como a senhora avalia a articulação entre os órgãos públicos, judiciário e sociedade civil na aplicação da lei? A gente sempre fala que o enfrentamento às violências contra a mulher, ele não se faz sozinho, por uma instituição, ou um sistema de justiça, ou somente a segurança pública. O enfrentamento tem que ser feito de forma constantemente articulada e através de uma rede de apoio. Essa rede de apoio que a gente chama formal, ela envolve aqui o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Segurança Pública, os serviços sociais, a saúde, que a gente não pode esquecer, a educação. Então tem que ter essa rede de atendimento e enfrentamento a essa mulher de forma articulada. Isso tem que ser feito constantemente, porque essa mulher, por exemplo, numa situação de violência sexual, tem que ser feito um encaminhamento direto para a saúde, para a segurança, enfim. Então a gente constantemente, participante dessa rede de apoio, faz essa articulação para que essa rede realmente seja efetiva para essa mulher e que consiga atender todas as demandas dessa mulher de forma ágil e que ela consiga realmente romper esse ciclo de violência. E agora eu recordei que, por exemplo, o papel aqui do Tribunal de Contas, né, que não atua diretamente no enfrentamento à violência doméstica ou qualquer tipo de violência contra meninas e mulheres, mas o Tribunal preza pelo bom gasto público, pela eficiência da gestão, ele já fez auditoria relativa a esse assunto. E agora, uma pergunta para ambas, né, que aí vou começar primeiro com a Major Jaqueline e depois com a doutora Fernanda. Quais são as iniciativas inovadoras que têm se mostrado eficazes na prevenção da violência doméstica e que poderiam ser replicadas em outros municípios ou estados? Nós temos como uma inovação nos municípios a atuação das OPMs, né, que são os organismos de proteção à mulher, que tem se expandido aí no nosso estado, né, nos municípios, e a gente quer enfatizar a importância dos municípios aderirem a essa política pública como forma de proteção à mulher. Além disso, a Polícia Militar ela trouxe como uma inovação a própria criação da CIMU para fazer frente a esse enfrentamento à violência doméstica, a proteção das nossas mulheres. A criação dessa companhia ela vem como uma inovação diante aí dos outros estados do nosso Brasil, é uma inovação, ela vem trazendo essa proposta para articular com os demais órgãos da rede, melhorar esse diálogo e principalmente fortalecer a capacitação dos nossos policiais militares, tanto os que já fazem o atendimento do programa Patrulha Maria da Penha,
quanto dos nossos policiais que fazem o atendimento emergencial a essas mulheres. A importância delas serem acolhidas nesse momento de vulnerabilidade, de terem esse atendimento da forma correta. Então, essa companhia ela vem para capacitar esses militares, melhorar essa capacitação, além das ações preventivas que nós estamos planejando para poder intensificar a abordagem às nossas crianças, aos nossos adolescentes, às mulheres e aos próprios homens, né, para que não cometam agressões às mulheres e às nossas crianças e adolescentes, para que não sejam futuras vítimas e não sejam possíveis agressores. Doutora Fernanda? Quando a gente fala do enfrentamento e da ruptura desse machismo que a gente tem estrutural, que leva às violências contra nossas meninas e mulheres, eu entendo que não pode passar longe da educação. Então, hoje a Defensoria Pública aqui do Estado do Espírito Santo tem uma ação contínua dentro das escolas de ensino fundamental 2, médio e até na EJA, para conversar, dialogar com as meninas e meninos aqui sobre as violências, identificar, porque embora estamos lá quase 2 décadas da Lei Maria da Penha, ainda tem gente que não conhece a lei, as formas de violência, como faz para fazer as denúncias, o rompimento dessa violência. Então, assim, a educação entendo como a base aí de tudo, até para a gente diminuir esses índices, né? Aquele relatório que foi apresentado pelo Tribunal de Contas foi levado em consideração também pela Defensoria para que a gente pudesse potencializar essas ações dentro das escolas, com base aí nessas violências de meninas entre 12 e 17 anos. E também eu entendo como uma forma de prevenção, aí um pouquinho já entrando nas políticas públicas, é a criação dos conselhos municipais de mulheres no nosso município. Acho que enquanto Defensoria Pública fomentadora de políticas públicas, a criação dos conselhos municipais teria uma grande relevância nesses municípios para a gente trabalhar políticas públicas também. Vamos agora passar, Major Jaqueline. O que ainda precisa avançar em termos de capacitação dos agentes de segurança para lidar nesses casos de violência doméstica, mas lidar de forma humanizada? A capacitação, principalmente do policial militar, ela precisa ser constante, ela precisa ser continuada, né? Para que esse policial militar ele internalize a questão do atendimento voltado para a política de gênero. Então, nossos policiais militares vão receber essa capacitação e nós, com a Companhia Independente de Prevenção à Violência Doméstica, nós vamos fazer com que essa capacitação ela seja de forma contínua, ela seja de forma periódica, para que eles sempre recebam essa capacitação para dar o atendimento adequado. O nosso policial militar atua na Lei Maria da Penha, não somente no Programa Patrulha Maria da Penha. O Programa Patrulha Maria da Penha, ele atua nos 78 municípios do Espírito Santo. Os nossos policiais militares, eles fazem esse atendimento à mulher, fazendo a fiscalização da medida protetiva de urgência, o que nós chamamos de visita tranquilizadora. E para ele dar esse suporte a essa mulher, ele realmente precisa estar alinhado com o que preconizam a Lei Maria da Penha e suas atualizações. Então, daí a importância da capacitação de ser permanente. Não somente aquele curso ali em que o policial militar tem esse contato com a legislação e depois não se adequa, não se ajusta, não tem o conhecimento do que mudou, o que foi acrescentado. Então, por isso, a capacitação ela deve ser permanente. Alinhado a isso, nossos policiais militares também precisam da capacitação para o atendimento no dia a dia ali. Todas as questões que perpassam no atendimento policial militar, eles têm que ter esse olhar voltado para o atendimento de gênero, né? Qualquer ocorrência que eles se depararem, está com esse pensamento alinhado. Daí a importância dessa capacitação constante. E agora eu pergunto para a doutora Fernanda. No campo das políticas públicas, quais são as prioridades para os próximos anos, para que a lei seja não apenas um instrumento jurídico, mas também um instrumento de transformação social?
Acho que são várias as questões em relação a políticas públicas. Foi muito importante essa recomendação aqui do Tribunal de Contas aos municípios para a criação desses organismos, ou gerências, ou secretarias, porque a gente precisa dar visibilidade nesses municípios, né? A gente precisa qualificar os serviços, humanizar esses serviços, e política pública não se faz sem orçamento. Então, acho que a prioridade de políticas públicas é ter orçamento para realmente a gente ter um atendimento qualificado, os serviços qualificados, porque a gente não pode, por exemplo, o aluguel social que está previsto na Lei Maria da Penha. Hoje, a gente não tem esses orçamentos, então a gente precisa potencializar esses orçamentos para que a gente possa efetivamente dar assistência a essa mulher, seja na assistência social, seja na saúde, seja no auxílio aluguel, para que realmente ela consiga romper esse ciclo. Antes de fazer o encerramento, vou abrir para 1 minutinho de cada uma que queira fazer alguma consideração sobre o assunto que entenda como pertinente. Então, eu queria trazer que a Polícia Militar, ela tem feito frente a esse enfrentamento à violência doméstica, trazendo ações de abordagens qualificadas, participação em eventos, exposições, levando uma informação de forma qualificada para as pessoas entenderem as nuances que perpassam a questão da violência doméstica. Porque a violência doméstica, ela não se resume apenas à agressão física. É importante as mulheres, a sociedade em geral, visualizar que a violência doméstica ela passa por várias nuances, né? A violência psicológica, a violência física, a violência patrimonial, a violência sexual, e isso vai havendo escalonamento dessa violência para que, infelizmente, às vezes culmine no feminicídio. E é isso que nós estamos aqui para evitar. A gente queria enfatizar que nós estamos aqui para proteger as nossas mulheres, prevenir a violência e responsabilizar esses agressores, que eles têm que ser responsabilizados por essas agressões, e nós estamos atentos, capacitando nossos policiais militares, aumentando o número de ações, dando visibilidade para a temática, levando essa discussão para a sociedade para reduzir os níveis, a estatística de violência doméstica. Doutora Fernanda. Quase 20 anos da Lei Maria da Penha, eu posso dizer que é um importante instrumento, é um marco legislativo que hoje a gente tem na proteção das nossas mulheres. É importante que se diga que as medidas protetivas são mecanismos que realmente salvam vidas. Então, a gente precisa dar essas informações para essas mulheres, facilitar esse acesso às medidas protetivas, que essas medidas protetivas sejam concedidas de forma célere. A gente tem a Patrulha Maria da Penha, a gente ainda sabe que tem muitos gargalos ainda na Lei Maria da Penha, mas é importante que se diga às mulheres aqui capixabas que tem como romper esse ciclo de violência, que tem uma rede fortalecida aqui, uma rede de apoio entre várias instituições, serviços, organismos, em que é possível. E a gente só vai conseguir realmente diminuir esses índices de violência através da educação e do fortalecimento e efetivação da lei. Perfeito. É claro que fica evidente que, apesar dos vários avanços, temos muitas coisas a conquistar, a melhor formação dos profissionais, o orçamento, tem questões de ordem cultural também que tem que ser inseridas, né? Agradeço muito aqui, doutora Fernanda Prugna. Eu que agradeço. A Major Jaqueline Pandolfi. Obrigada. E também agradeço a todo o grupo que nós visitamos, o núcleo do Ministério Público que cuida de violência doméstica, a vara de violência doméstica que nós visitamos e conhecemos, a Secretaria Estadual da Mulher, e outras entidades que nós visitamos, a Procuradoria da Mulher da Assembleia, que nós temos contato também, da Assembleia Legislativa do nosso Estado. Nós também ouvimos algumas escritoras que fizeram livros sobre o assunto, e a qualidade desse debate aqui, que nós conseguimos fazer, não seria possível sem toda essa escuta
que fizemos. Então, agradeço mais uma vez e que consigamos efetivamente colocar na prática os ditames da Lei Maria da Penha. Se sou o alicerce da casa, por que me maltratas então? Sem mim vocês homens não vivem, sem mulher não há reprodução.